O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com vestes esplendente de ouro de Ofir. Meus amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Maria, que é assunta, elevada em corpo e alma para junto de Deus. Sendo a criatura privilegiada por Deus, preservada de toda mancha do pecado original, nela não havia e não há corrupção, toda pura, toda santa, toda de Deus. A Virgem Maria, depois de sua vida terrena, ela, sendo toda de Deus, é elevada para junto do Pai, por pura graça. Eu penso que o que não pode acontecer em nossos corações é a dúvida se Maria morreu ou não morreu. Ela, que já havia recebido por pura graça, por puro privilégio,
sendo preservada de toda mancha do pecado original, permanecendo pura, seja antes, durante e após o parto, sempre virgem. Com certeza, Deus preservaria também da morte, como assim o preservou. Nós fazemos a experiência da morte, porque somos pecadores. Cristo fez a experiência da morte não porque era pecador, mas por sua solidariedade. Assumiu a nossa condição humana de pecadores, para que fosse devolvida novamente a dignidade de filhos e filhas de Deus, nós, humanos, pudéssemos nos tornar também divinos. E foi justamente isso que aconteceu através do sacrifício de Cristo por toda a humanidade. Maria, sendo toda de Deus, é elevada, é assunta ao céu. Maria tinha um segredo muito especial, que o Papa Francisco, na oração do Ângelus, dizia: vocês sabem qual o segredo da Virgem Maria? A humildade. Deus viu a humildade de Nossa Senhora. A soberba, o egoísmo, o egocentrismo nunca encheu os olhos de Deus, tampouco o próprio Deus nunca que se encantou por realidades como estas, mas sim pela humildade daquela que se fez serva. Maria, embora sendo escolhida entre todas as mulheres, ela poderia muito bem ter se enchido de orgulho. Eu sou a predileta, a preferida, a querida de Deus. Não há outra mulher semelhante a ela. Mas não. A atitude de Maria precisa fazer parte da nossa vida cristã. A humildade. Deus olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Ouvíamos na primeira leitura, retirado do livro do Apocalipse de São João: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança, uma mulher vestida de sol. E esta imagem leva-nos a refletir aquilo que a própria teologia, por analogia, por comparação, assemelha a Virgem Maria à lua, que não tem o brilho em si, pois a própria lua recebe do sol o brilho e faz com que ela seja aquilo que é. Isso acontece na vida da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa. Ela não é portadora de luz, mas recebeu a verdadeira luz em seu ventre. Na sua humildade, se fez também Arca da Aliança, morada, presença do Altíssimo no meio da humanidade. Em nossas vidas, devemos também tomarmos a consciência de que o nosso brilho, a nossa luz, não vem de nós mesmos e nem pode vir, mas sim de Deus, do próprio Jesus Cristo. E como é difícil para nós cristãos, que deveria se tornar fácil pela compreensão que temos, em sermos conscientes de tudo
o que Deus fez por nós através de seu Filho Jesus. Ele que era Deus se fez servo a ponto de ser crucificado, de morrer por nós. A humildade deveria se fazer presente em todas as nossas ações. Porém, o nosso orgulho impede com que sejamos mais divinos, com que sejamos mais humanos para com os outros. O nosso perigo é querer tirar Deus do centro e nos colocar no lugar de Deus. E como acontece isso? E todas as vezes que isto se torna realidade, a nossa vida perde o seu devido sentido. Maria é exaltada por Deus por receber em seu ventre o Verbo encarnado. Maria poderia ter sido esquecida pela história? Talvez. Mas o que ela fez pela humanidade, fazendo-se serva, foi a que fez dela ser tão recordada, tão amada por todos os cristãos católicos e até mesmo outras denominações religiosas que a reconhecem como Mãe de Deus. Talvez não como sua mãe, como nós a reconhecemos, mas o certo é que a graça de Deus, ela é universal. A salvação é universal. Há realidades divinas que, por mais que nós não aceitamos, ela vai sempre existir. Sempre vai fazer parte da história da salvação. E não podemos negar. Jesus nasceu por pura graça, por obra do Espírito Santo, gerado no ventre da Virgem Maria. Isso não podemos negar. E esta graça em que Maria recebe de Deus, não trata-se de uma escolha humana, mas sim divina. Foi Deus quem a escolheu, foi Deus quem a preservou, que a tornou toda santa, toda pura. E assim nós podemos fazer aquela pergunta em que Isabel fez à Virgem Maria quando ela foi visitar a sua prima: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Eu que sou pecador, eu que sou criatura, por vezes, permeados de corrupções, de pecados, de egoísmo, sem caridade, sem solidariedade para com o próximo. Mesmo assim, a mãe do Senhor, que também é nossa mãe, nos visita, porque somos seus filhos. Não é assim que acontece com as mães? Que independente da vida, da conduta de seus filhos, sempre serão amados. E Maria é aquela mulher, é aquela mãe que se coloca não como mediadora, porque o único mediador é Jesus Cristo, mas é aquela que facilita a nossa comunicação com o seu Filho Jesus, que facilita a nossa salvação, a nossa intimidade para com Deus. Ninguém conhece melhor o Filho senão os pais. E Maria se coloca à nossa disposição para nos ajudar, porque quer que todos os seus filhos sejam salvos por seu Filho Jesus.
Enquanto nós queremos esta salvação, o que temos feito por merecer a presença de Deus na nossa vida, a fazermos a experiência do céu? São questionamentos que precisamos refletir no nosso dia a dia, pois o nosso lugar não é esta realidade, mas sim, junto de Deus, o céu. Na Virgem Maria, temos a prefiguração da realidade que nos aguarda. Maria é a imagem da criatura humana que deveria ser antes do pecado. Mas como também já é a antecipação futura do que acontecerá com nós diante de Deus. Tenho falado em outras ocasiões que a beleza de Maria, todas as vezes em que os artistas, escultores, pintores retratam a imagem da Virgem Maria, sempre com muita delicadeza, trazendo uma beleza diferente da que conhecemos. Porque Maria é toda bela, não só de aparência, mas de coração também. Semelhante a ela, nós que somos seus filhos, precisamos nos revestir deste sol, do grande sol, o sol nascente que nos visita, que é o próprio Jesus Cristo. A beleza que Deus espera de nós não é a nossa aparência, não são as nossas vestimentas que agradam a Deus, mas sim a nossa conduta, a nossa intimidade para com Ele. Deus se agradou de Maria por conta da sua humildade, da sua entrega, da sua disponibilidade em dizer: eis aqui a serva do Senhor. Nós também devemos dizer a Deus: eis aqui a serva, eis aqui o servo. E a linguagem que a Virgem Maria utiliza não é nem tanto de servo, mas de escrava. Porém, de uma escrava livre, que ama, que soube acolher a bondade de Deus na sua vida. Meus amados irmãos e irmãs, quanto tempo nós perdemos? Quanto tempo nós perdemos ao invés de buscarmos a configuração a Cristo Jesus, a configuração ao próprio Deus, na qual, na vida da Virgem Maria, se tornou tão manifesto. E muitas das vezes nos assemelhamos a imagens do próprio mal. Na primeira leitura, algumas imagens são ressaltadas, como o dragão, símbolo do mal, de uma igreja perseguida. Ainda hoje, os cristãos, os ministros de Cristo, são perseguidos por cristãos mesmos. Até quando nós iremos ser imposição ao invés de comunhão, de unidade, em dizer: aqui estou, esta é a igreja de Cristo, da qual faço parte, e por ela daria até mesmo a minha própria vida, assim como muitos deram, doaram e se assemelharam ao Cristo a ponto de serem chamados santos. O que torna uma pessoa santa não é a quantidade de missas que participam,
de terços rezados, de peregrinações aos santuários, tudo isso é um caminho que nos leva à intimidade com Deus. Mas é a intimidade, a intensidade com que realizo tudo isto é que vai nos santificando, é que vai nos assemelhando ao nosso Criador. Que seja este o desejo, neste dia dos nossos corações, em se assemelhar ao que é belo, ao que é santo, ao que é digno de louvor, cujo louvor que vem de Deus e não louvores humanos. Que possamos desaparecer para que o Cristo cresça em nossa vida. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.